Silêncio. Respire fundo. O que você está prestes a presenciar não é só um espetáculo. É um chamado, uma revolução, uma explosão de ideias, de som, de cores e de experiências. Nós somos o Égua da Ciência. Nascemos da força dos que acreditam no impossível. Viemos das salas de aulas, das ruas, das comunidades, com o coração pulsando ciência e os pés fincados na cultura do nosso povo. Transformamos tubos de ensaio em instrumentos de arte. Transformamos o não vai dar certo em olha isso! E a cada lugar que chegamos, a ciência vem junto de forma viva, gigante e arrebatadora. Trocamos as fórmulas frias pelas experiências que fazem os olhos brilharem. E tudo isso com um jeitinho único e paraense de ser bem pai d'égua. E hoje é aqui que essa energia vai explodir, porque quando o Égua da Ciência entra em cena, a ciência deixa de ser distante. Então se prepare, porque tudo que você conhece sobre ciência vai ser reinventado agora. Vem-te embora, porque nós somos o Égua da Ciência. 5, 4, 3, 2, 1. E salve, salve, meus cientistas, meus apaixonados por conhecimento de plantão. Estamos aqui começando a nossa super live, o nosso Égua do Podcast, aqui no Instagram do Égua da Ciência. Já estou vendo que tem um pessoal participando aqui, Liliane, Biel, Vanessa, Manuel. Nossa, o pessoal está chegando aqui, né? Eu quero dizer para vocês que é um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai fazer um momento bem bacana, com certeza com algumas situações que vocês já vivenciaram em casa ou tudo por aí. O tema da nossa live de hoje é um tema bem pertinente, né? A gente vai tratar sobre segurança e manipulação de materiais de laboratório e reagentes e aquilo que eu falei no nosso Stories e os cuidados essenciais que a gente precisa ter. Inclusive, aí na tua casa, eu te falei, né? Teu filho está por ali mexendo alguma coisa ou até você mesmo e as coisas acabam saindo do controle, né? Nós somos o Égua da Ciência, para quem não conhece ainda, um grupo que veio aqui do âmago ali, do coração do paraense mesmo. Somos 4 pessoas, né? Hoje aqui está eu e está o meu colega Ricardinho ali, meu amigo, meu irmão. Daqui a pouco vocês vão ver ele. Eu sou mais importante do que ele. Deixa ele lá quieto por enquanto. E aí a gente tem a Tânia e o Leandro e a gente tem um lema: democratizar o conhecimento científico na vida de todo mundo. E é isso que a gente tem feito. Para vocês que já tiveram a oportunidade de participar de um Égua do Show nosso, né? A gente já fez vários por aí, entende mais ou menos o que é, né? É bem imersivo realmente, além de experimentos, gravações em locais públicos aqui dentro de Belém do Pará. Se você não conhece, entra lá no YouTube, entra no Kawaii, no TikTok, aqui mesmo no Instagram, que tem muita coisa legal aí para a gente ver, né? Hoje aqui a gente está num local diferente, né? A gente tem um super parceiro, que é a Ferpel que é uma das empresas assim, que muito renomadas no comércio exatamente desse tipo de material, né? Material de laboratório, reagente e tudo mais. A gente está aqui com um convidado que eu vou já apresentar para vocês. E vocês vão ver que muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui, a gente vai fazer relação com coisas que a gente faz no Égua do Show, porque acontece ali, né, realmente. Então, o cuidado, a gente não está falando em relação a isso por acaso, não. A gente está falando exatamente com relação à questão de cuidado e segurança, porque a gente lida com isso no dia a dia. E aqui eu vou apresentar para vocês o nosso convidado mais do que especial. A gente invadiu o pedaço dele, que é o Marcelo Veloso. Ele é o CEO aqui da Ferpel. Vou passar a minha imagem agora para ele. E junto com ele a gente tem aqui o professor Ricardo Rego, que faz parte do Égua da Ciência. Eu vou dizer para vocês que o Marcelo e a esposa dele, a Kátia, não é isso, Marcela? Isso. Ela foi corajosa, ela mandou a gente vir para cá, coitado, ele não sabe o que a gente vai aprontar aqui dentro, né? Marcelo, obrigado por acolher a gente e pode dar umas palavras aí. Obrigado, Márcio, obrigado, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite.
Muito bom receber aqui o Égua da Ciência, a gente já trabalha já há um tempo juntos e é muito bom levar a ciência para dentro de casa, né? E não existe hoje melhor local do que na internet, né? Fazendo live e colocando nas redes sociais. Eu acho isso super importante. Ciência é muito importante. Verdade, Marcelo. Boa noite a todos. Aqui o Ricardo. Primeiro, salve, salve, seguidores do Égua da Ciência e Éguadetes. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser um papo muito legal e vai tirar todas as tuas dúvidas com relação aos materiais que a Ferpel, né, fornece para o Égua da Ciência, que a gente utiliza no show do Égua da Ciência. Então, vai ser muito legal as informações que a gente vai deixar para você aí. Ok, muito bem. Então vamos lá, começar a brincadeira aqui, né, Ricardinho? Como é que vai funcionar, Márcio? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Vocês não estão me vendo agora, vocês estão vendo só os dois ali, que estão ali quietinhos. A gente vai fazer uma rodada de pergunta bem bacana aqui com o Marcelo, né? E o Ricardo ele vai intermediar isso. Está aberto aqui o nosso chat aqui no direct do Instagram, então vocês podem perguntar à vontade, né? E quem já cola na gente aí com relação à parte do Égua do Show, vocês vão entender mais bem mesmo o propósito disso aqui tudo. Então, Ricardinho, a bola é com você. Bora lá, Marcelo, para a primeira. Vamos. Você vai acompanhar com a gente aí. A primeira pergunta para o Marcelo é a seguinte: quais são os principais materiais e vidrarias utilizados em um laboratório, Marcelo? Fala para a gente aí. Olha, nós temos os Beckers, temos Elemeias, tubo de ensaio. Eu acho que vocês já trabalham, eu trabalho no tubo de ensaio, né? A gente trabalha todos esses materiais, a gente sempre utiliza nos nossos shows. As pipetas também são super importantes, né? Para carregar o líquido de um recipiente para o outro. É verdade. Tem uns nomes bem engraçados, né, Marcelo? São muitos pipetas, nomes. duretas, né? Nossa, gente, os materiais aqui que a Ferpel fornece, a gente quando vem buscar esses materiais, a gente faz ali, né, um esqueminha para ver aquilo que a gente está precisando e manda aqui para o Marcelo. Marcelo, vê lá uma proveta, vê lá uma bureta, uma pipeta, por favor. Né? É isso. Bora para a segunda aqui, Marcelo. Então, esses são os principais materiais de vidrarias que vocês fornecem, né? Em geral, né, dependendo do grau aqui, com relação ao tamanho, né, de cada uma dessas vidrarias, né? Tanto para provetas pequenas, grandes, Erlenmeyers, Beckers, né? Entre outros, balão de vidro, né? Balão de vidro também. De fundo chato e de fundo redondo. Exatamente. Boa, Marcelo, muito boa. Bom, bora para a segunda aqui, gente. A segunda pergunta aqui para o Marcelo é a seguinte: existe diferença entre materiais profissionais e os de uso doméstico educacional, Marcelo? Sim, existe. Conta pra gente. Olha, o de uso doméstico, a gente usa doméstico e também educacional, né? A gente usa muito PVC, usa muito acrílico. Por quê? Porque eles não quebram com facilidade, né? Certo. Só que se você for para um laboratório mesmo, de verdade, um laboratório mais profissional, certo, aí vai precisar de um material como o vidro, né? O vidro, com uma resistência. Mais resistência, porque vai pegar a pressão, vai pegar diferença de temperatura. E essa diferença de pressão e temperatura é para substâncias com certeza mais fortes, né, Marcelo? Com certeza. Por exemplo, alguns ácidos, né, que nós temos, quando a gente compara ácidos, né, que você tem aqui, que fornece pra gente, né, que são vendidos comercialmente, ácidos extremamente corrosivos. Né? Reagentes corrosivos, eles são muito perigosos. Então precisa realmente de material mais resistente. Entendi, Marcelo. Eu vou aproveitar. Um adendo aqui para vocês. Aproveitar aqui que a câmera aqui voltou para mim. Olha só, tem algumas situações que a gente faz nos shows. Quem já teve a oportunidade de ver, eu até anotei aqui que eu não queria esquecer disso, que eu sabia que eles iam ficar falando de segurança e tudo mais. A gente executa lá uma bomba de nitrogênio, não é? E o nitrogênio que vai também receber água quente ali. E vocês falaram muito em Beckers aí, falaram em PVC e tudo. E a gente utiliza também aqui, às vezes, né, Beckers de acrílico ou de PVC, né, ao invés dos de vidro, justamente para mostrar o experimento de forma mais segura, principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa em escola, né? Então, é bem interessante isso aí que o Ricardo e o Marcelo estavam conversando, porque cada situação que a gente vai é uma realidade diferente. Então, a gente sempre adapta o dia que a gente vai fazer, seja um show ou seja uma aula, para aquela realidade ali.
É com vocês aí de volta. Eu reforço mesmo, Marcelo, isso que o Márcio falou com relação ao... Depende muito dali do tipo de show, de movimento que a gente está fazendo, para que a gente possa utilizar esses materiais. Quando tu falaste ainda agora, Marcelo, né, que algum desses sistemas, né, que são esses materiais sendo vidros, sendo acrílicos, enfim, eles em casa são muito mais utilizados por causa da segurança, né? Segurança. E, por exemplo, o Égua da Ciência, a gente utiliza materiais que possam aguentar a essas reações que são muito abruptas, reações exotérmicas. Exatamente. E isso é muito bom porque aumenta mais a segurança, né? Não tem perigo de ninguém se machucar por perto. Sem dúvida, Marcelo, muito importante. Vamos para a próxima pergunta aqui para o Marcelo. Vamos lá. Já presenciou alguma situação perigosa, algumas situações perigosas ou engraçadas, Marcelo, envolvendo materiais de laboratório? Acho que a gente falou isso agorinha, né? A gente pode contar aqui qualquer coisa dessa natureza, né? Não só através da questão dos materiais, que tem nomes esquisitos, bastante esquisitos, mas no dia a dia, assim, poder falar para um cliente, por exemplo, falar... Você tem disponibilidade aí, na verdade, tem uma quantidade da vidraria X, Y, Z, com esses nomes, né? Não é muito engraçado, Marcelo? É engraçado. É assim, às vezes a pessoa liga pra cá, ela fala o nome, a gente pensa, mas pra que você vai utilizar? Aí quando a gente vê, realmente era outro produto, porque o nome realmente vai mudando. Eu sei que é muito demais. É demais. E Ricardo e Marcelo, eu vou aproveitar que eu separei uma imagem aqui. O Ricardo... Marcelo, coitado, ele não sabe mesmo. E o Ricardo, que apesar de ser do Égua da Ciência, ele não sabe de umas coisas que eu vou fazer aqui. Eu separei o vídeo, então, a câmera está em vocês, tá? Porque aqui eu posso fazer a careta que eu quiser e vocês não vão saber. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu separei aqui um momento que a gente utiliza no show. Existe um experimento, o Ricardo vai lembrar disso. O Ricardo, ele tenta me segurar, mas ele não consegue. É um experimento chamado Body Over. O Body Over é uma situação que pode acontecer em casa, tá? Eu vou mostrar duas situações. Eu vou mostrar a gente realizando num show que a gente fez recentemente lá no Jarbas Passarinho, lá do Corte Silva, tá? E depois eu vou te mostrar uma situação aqui que talvez você já tenha até visto na internet, onde um cidadão ele faz esse experimento de forma não natural, ele não esperava que fosse acontecer o que aconteceu ali, e depois eu vou pedir para vocês comentarem sobre isso. Para quem não sabe, o Body Over, ele levanta um bom fogaréu ali. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse momento aqui, ó, os microfones nossos estão abertos, tá? A câmera já não está mais em vocês, eles estão vendo exatamente o experimento agora. E aí, ó, eu vou dar aqui um playzinho para você que está em casa entender como é que funciona a brincadeira. Então, esse aqui, ó, é o Body Over. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Segura lá, para vocês poderem visualizar. Ó. Esse aqui é o Body Over, tá? Então percebe que aqui, ó, eu tenho uma chama, uma labareda aqui que subiu aqui, mas bem lá em cima mesmo, ó. Vou até tirar aqui esse som, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui vocês de uma outra forma. Vamos ver aqui, ó, tá? O que está acontecendo aqui nesse experimento? Dentro dessa panela aqui, eu tenho a panela propriamente dita, e eu botei um pouco de óleo aqui. Tá? Eu fui lá nesse dia, ninguém queria fazer isso, me dá que eu sou o Nero, eu vou tacar fogo aqui. E aí, claro, eu estou num ambiente bem isolado, mas percebam aqui a altura que esse fogo foi. Ó. Esse cara não tem limite, gente. Limite de imaginação e a segurança. E eu vou te mostrar, e eu vou te mostrar agora a mesma situação, só que com um cidadão que fez de forma diferente. Tá? Lembrando, esse local que a gente estava, né, esse Ricardo, principalmente o Ricardo lá, a gente sempre diz, nunca executem isso em casa, porque aqui a gente está no ambiente controlado. E agora eu vou te mostrar essa aqui, ó, que eu separei aqui, essa aqui é demais. Olha só o que vai acontecer com esse cidadão aí, ó. Ele pegou ali o óleo quente, jogou, e ó que subiu nele aí o fogo, totalmente em cima dele, ó. Então, é o mesmo efeito. Provavelmente, Márcio, ele sofreu queimaduras aí, tá? Com certeza absoluta. Os pelinhos do rosto, com certeza, queimaram todos. Com certeza. Ele ainda se joga ali dentro d'água, porque tem o Igarapé, um rio ali atrás dele. Mas o movimento aqui é o mesmo,
tá? Então, em cima desse experimento, né, onde o cidadão lá ateou fogo no próprio corpo, mesmo que seja sem querer, eu queria, começando com o Ricardo aqui, comentasse sobre isso um pouco e vocês trocassem uma ideia em relação a isso. Bom, falando um pouquinho aqui do que o Márcio apresentou para vocês, né, discutindo aqui com o Marcelo também, a gente tem ali uma reação bem abrupta, né? O fogo e a água... E, Ricardinho, eu vou pedir um interromper, Ricardo, só um momento. Aproximar só um pouco o microfone da tua vou boca. Aproximar. Então, o que acontece? Aí. Melhorou, Márcio? Ok. O que acontece ali, né? O óleo, Marcelo, né, quando ele está em alta temperatura, em contato com a água, ocorre essa grande liberação ali de chama, dessa combustão. Exatamente. Isso é muito comum, Marcelo, no dia a dia, em algumas casas, não é verdade? Já aconteceram tantos acidentes, Marcelo. Já. Eu acho que tu já deve ter acompanhado. Quem está nos acompanhando sabe desses exemplos, né? De quantos casos já houveram envolvendo esse tipo de reação, né? Em casa, né, a dona de casa ali fazendo o óleo, esquentando o óleo, né, em alta temperatura e colocando o peixe ali ainda úmido, enfim, né, pode vir, né, até a queimar. Essa reação é bem, assim, você tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? Tem que fazer como vocês fizeram, um local isolado, se for fazer. Isso. E nunca coloque óleo quente junto com água. Isso daí é terrível. É verdade. Terrível. A reação é muito forte, né? Então você precisa o quê? Cortar o oxigênio. É verdade. Abafar aquele Abafar, fogo. é verdade. Tem alguns experimentos, inclusive bombeiros mostram, né, os cuidados que a gente tem que ter na cozinha, né, várias instruções a gente consegue ver na internet, inclusive, claro, diretamente com o gás butano, propano, né, diretamente ali ligado a um bico de um fogão, né, de um sistema, mas enfim, é muito perigoso, né, Marcelo? Nos casos desses, por exemplo, eu acho que o mais importante seria, se acontecer o fogo no caso, não jogar água. Não jogar água, né? Porque vai aumentar mais ainda, vai né, aumentar Marcelo? mais, pode queimar a casa toda. É verdade. Ou então, ou isolar o fogo do oxigênio. Isso. Ou então usar um desses extintores mesmo, que certo. são próprios para isso. Certo, certo. E lembrando, aproveitando aqui, que o Marcelo falou sobre extintor e tudo mais, né? Um abraço, né, ao pessoal do Corpo de Bombeiros ali, o Sargento Palheta, que sempre está com a gente por aí. Verdade, Palheta, né? Parceiraço, cara. Que trabalho, hein, Márcio? Isso, que trabalho nós fizemos com Palheta em Marituba, né? Exatamente. Foi muito bacana. E eu vou aproveitar dois ganchos aqui. Ele falou extintor. Existe um extintor próprio para esse tipo de uso dentro de cozinha, tá? É um extintor específico realmente, não é qualquer extintor. E ele falou também, o Marcelo, na questão da gente jogar água, não pode, né? O certo é ali manter a calma, pegar um pano úmido ali, tudo, jogar ali em cima e fechar o gás ali, na hora, rápido, né? É a recomendação que normalmente o bombeiro dá pra gente ali, nada de querer se bater e tudo mais. Verdade. Né? E eu vou aproveitar esse momento e vou lançar uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente aí, já que a pergunta que o Ricardo tinha feito foi sobre situações perigosas e engraçadas, né? Você aí em casa, você já viu alguma vidraria quebrar num experimento, ou no teu colégio, ou na hora você, se for professor, em algum lugar que você estava ali, aconteceu algum acidente? Se você viu, comenta aqui com a gente, porque o meu próximo videozinho que tem aqui, somente se tiver professor de química aqui acompanhando a live, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver se eu posso entrar aqui. Eu posso entrar. Vocês me autorizam aqui, gente? Autorizado, Márcio, autorizado. Eu vou mostrar aqui, ó, uma outra situação. Vou virar aqui para essa situação. Olha só, eu tô com uma professora aqui, que ela está numa sala de aula, tá? Ela está em algum lugar ali e ela está com uma substância na mão, dentro de um becker, é um becker de vidro, né? O que vai acontecer? Dentro dos nossos shows, e o Ricardo pode até me corrigir se eu falar aqui alguma coisa que não é, a gente tem experimentos que produzem hidrogênio. E o hidrogênio é extremamente inflamável. Ele estoura mesmo, né? Eu vou dar o play aqui para vocês entenderem o que essa professora fez. Olha só, eu vou deixar passar aqui,
Tá aqui, ó. Ela tá com o becker na mão. Quando ela vai andando ali um pouquinho, o becker vai simplesmente estourar, ó. Ei, Márcio, diz aí pra gente, né? Não estou conseguindo ver aqui na tela. Quem está em casa está conseguindo acompanhar o que o Márcio está passando aí para vocês. Esse beck aí, não sei se é aquele exemplo onde a professora está colocando uma pedrinha dentro. Ah, gente. Esse mesmo. Então, ó. essa aí, o Márcio acho que depois vai colocar então a do hidrogênio. Essa não está ainda, não é do hidrogênio, tá? Apesar do Márcio ter falado, sim, é verdade, o hidrogênio que a gente produz em uma reação química, Marcelo, com esses reagentes, né? Ele produz hidrogênio, né? E aí essa produção, né, do hidrogênio, a gente geralmente armazena dentro de balões para que a gente possa fazer depois as chamadas bombas de hidrogênio, lembrando, controlada. Mas o que acontece aí nesse exemplo, gente, que vocês estão acompanhando? Essa professora, ela pegou um pedaço, né, uma pequena amostra de sódio. Foi sódio. E aí ela colocou dentro da água. O sódio é um metal alcalino. Em contato com a água, Marcelo, a reação é abrupta. Muito o que foi que aconteceu? Márcio, é isso mesmo que está rolando aí? É esse mesmo aqui. O vidro estoura na mão dela. Nossa, gente. Né? Agora, Ricardo, esse aqui não é aquele que, quando ela junta isso, ele dá a reação, mas ele forma o hidrogênio ali? Não, ali só é a reação mesmo. A reação do sódio, que é um elemento químico metálico, entrou em contato com a água, reação de explosão. Entendi. Tá? É esse aí. Bom, eu vou voltar aqui, Ricardinho, pode continuar aí, deixa eu voltar para vocês a imagem, pode continuar. Márcio, posso continuar aqui, segundo bloco, né? Pode continuar. Marcelo. Então vamos lá. No segundo momento aqui de perguntas, a gente tem o seguinte. Marcelo, essa aqui é bem facinho, olha. Quais são os reagentes mais comuns vendidos aqui na Ferpel? Fala aí. Tudo que tu vende aqui, Marcelo, a gente pode sair daqui 10 horas, meia-noite, Marcelo, ninguém tem pressa, cara. Coitado do Marcelo. Tem pressa, não. A gente, um dos nossos fornecedores tem uns 6 mil produtos só de reagente químico. Bacana, Marcelo. Mas assim, os que mais vendem mesmo são os álcools. Álcools, tá. Os álcools, tanto etílico, metílico. E os ácidos também. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Todos eles. Ácidos bem mais fracos, né? Porque esses aí são os mais fortes. São os mais fortes, E também como é o nome que eles dão? São vários, né? São vários. Você vai... A família desses reagentes, na verdade, são várias. São várias. Então, tu começa a falar aqui de ácidos, que são substâncias que apresentam propriedades. Né? Características daquelas substâncias existem as bases, exatamente, né? sais, óxidos, tudo, enfim. Então a gente as tem purezas também. A gente tem grau de pureza, tem uma série de coisas. Tem muitas coisas diferentes. É verdade. Beleza, Marcelo. Eu sei que o Égua da Ciência sempre está comprando aqui, somente 2 aí, tá? Que a gente não vai falar para vocês não, que como o Márcio falou aqui, é tudo muito controlado. Está nesse bate-papo aqui bem divertido com o Marcelo, mas olha só, fecha aqui, olha para o meu rosto agora. Eu falo isso de uma forma muito séria. São materiais muito perigosos e aí tudo que acontece, tanto pela empresa, né, da Ferpel que fornece esses materiais para a gente, mas aquilo que é manuseado pelo Égua da Ciência é de forma profissional, tá, gente? Então, a gente pede para que você, se tiver com interesse de fazer algum experimento, né, em feiras de ciências, ou qualquer coisa assim, mas que você procure um profissional para que lhe dê as orientações necessárias, né, Marcelo? É muito importante. Eu posso só falar? Claro, Marcelo, claro. Nem todo reagente químico você pode comprar. Porque você tem que ter a licença. Exatamente. Tanto do Exército quanto da Polícia Federal. Verdade, gente. Então verdade. Não é todo mundo que pode chegar aqui, bater na porta e comprar, não. O meu medo, Marcelo, é a forma clandestina, tá? Tem muito... Infelizmente, eu já fiz algumas pesquisas, eu com o Márcio, né, Tânia, Leandro, procurando algum reagente, antes mesmo de conhecer a Ferpel. Né? E aí a gente procurava, que a gente estava querendo, de qualquer forma, aquele reagente para poder inserir nos nossos shows, nos nossos experimentos. E aí a gente começou a procurar e via que tinha uma certa facilidade. A gente só não sabia se aquele material que seria comercializado, vendido para a gente, enfim, ele tinha o grau de pureza que a gente queria. Né? Mas, infelizmente, ainda tem essa questão do mercado... Mas a Polícia Federal, tanto a Polícia quanto o Exército, eles são bem rigorosos.
Então, por exemplo, eles sabem, por exemplo, quanto eu comprei no ano. Eu sei como é que é. Entendeu? Quanto foi vendido, quanto eu tenho em estoque. Eu sei. Entendeu? Então Não. eles sabem, porque a gente passa essa informação para eles. Eu mesmo, Marcelo, já fiz várias vezes solicitação diretamente no sistema da Polícia Federal, solicitando o reagente X, Y. Consegui alguns e outros foram indeferidos. Foram indeferidos, Marcelo. Vamos para a próxima pergunta, que o papo está muito bacana. Pode Ricardo, falar, Márcio. Antes da gente passar para a próxima pergunta, vocês falaram uma coisa aí também, eu estou só pescando aqui o negócio. Situações em casa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela adora limpar as coisas com bicarbonato. Certo. Mas ela adora. Inclusive, hoje eu falei com ela sobre isso. Olha, acompanha aí que tem tal negócio. E tem uma reportagem que a gente tirou um pedacinho aqui e a pessoa lá, ela foi fazer uma limpeza, que o bicarbonato é fantástico, né? Muito importante. A gente faz umas coisas dia a assim, dia, né, para dona de casa, né, para gente que utiliza, muito importante. Nossa, eu já olhei, eu faço alpinismo e eu já peguei um sapato meu branco que ele estava todo, joguei bicarbonato ali com o produto, ele ficou legal. Mas olha só essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Se liga aqui, é uma reportagem aqui curtinha, mas bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o áudio para vocês poderem ouvir aqui o que a repórter vai falar. Vamos ver. Vamos lá. Que aqui quem sabe faz ao vivo, né? Muito bem, a gente já muito bem. sabe como é que é, isso o aí. negócio lá. Mesmo. Então vamos ver aqui se a gente consegue aqui ver para vocês escutarem. Uma dona de casa morreu intoxicada lavando o banheiro. A suspeita é de que ela tenha misturado água sanitária com um produto ácido que gerou uma reação química fatal. Perceba que eu pausei o vídeo. Ela diz aqui, uma dona de casa, eles estão conseguindo ouvir o áudio lá tranquilamente, e misturou a água sanitária com algum outro produto lá, tá? Eu vou dar sequência aqui no vídeo para ver. Vamos ver. Deusenice de Souza, de 63 anos, morreu enquanto fazia limpeza de um banheiro. Segundo a família, a idosa misturou água sanitária com um produto de limpeza automotivo e industrial. Olha só, ela misturou, Ricardo e Marcelo, água sanitária com um produto de limpeza automotivo para limpar o banheiro. Uau. Ela fez isso aqui. Vamos ver o que mais que vai acontecer aqui. Industrial e que muitas vezes é fabricado de forma caseira e vendido ilegalmente pelas ruas. Uma coisa importante que o Marcelo falou ainda agora. Muitas vezes esse produto é feito de forma caseira e vendido de forma clandestina. Olha a importância da gente estar comprando em local onde a gente sabe, né, da procedência e tudo. Vamos ver o resto aqui. A família conta que a idosa também já tinha problemas respiratórios, o que pode ter agravado a situação. Infelizmente, não é raro o Corpo de Bombeiros atender a esse tipo de ocorrência relacionada à intoxicação por produtos de limpeza. Uma das orientações é nunca misturar as substâncias por conta própria. Uma outra informação importante é saber a procedência do produto comprado. É muito comum as pessoas receberem informações, orientação de amigos, conhecidos, ou até mesmo na internet ou redes sociais, de certas misturas. Ele falou uma coisa aqui interessante, o bombeiro entrou. E aí ele fala sobre as pessoas pegarem muito informações na internet, um amigo que indicou e tudo. Então, na verdade, essa idosa, ela faleceu por intoxicação, porque juntou os dois produtos. E né? Márcio, esse é o caso, né, lá da dona de casa, enfim, que estava limpando o banheiro, é isso? Esse mesmo, Ricardo. Nossa, Marcelo, tu acompanhou esse caso? Eu acompanhei. Realmente ali foi uma mistura de substâncias corrosivas, tóxicas, que muitas das vezes, Marcelo, infelizmente, a grande parte das pessoas não sabe o poder ali de corrosão, né, de dano que pode causar uma substância como essa. Então, no nosso dia a dia, esse cuidado com materiais que são os EPIs, Marcelo, né, é muito importante. Não é só para gente que cuida de um laboratório, que trabalha diretamente com isso, mas eu acho que toda dona de casa deveria ter esses materiais para que possa se proteger. Conta aí, Marcelo, o que tu... Olha, como o Márcio falou, né, além de
da mistura, né? Ela não sabia da procedência do material. Então, o que tinha lá dentro, né? E usando acho que deve estar no banheiro, né? Exato. Então, no banheiro, local muito apertado, sem ventilação. É uma boa observação, verdade. Então, isso causa a intoxicação. Os gases foram circular ali dentro e ela com certeza sofreu alguma reação e acabou vindo a falecer. Mas, como você falou dos EPIs, né? Eu acho que somente máscara, luva principalmente, porque você mexe com material corrosivo. Até o próprio óculos, até né? O óculos, a irritação que causa. A irritação que causa Então, realmente seria necessário. Talvez ela tivesse até sobrevivido, né? Ainda mais ali, como o Márcio passou para vocês que estão acompanhando aí em casa, né, o vídeo, e o Marcelo já deixou muito bem claro aqui para a gente, o produto formado dessas reações químicas. Muitas das vezes a gente tem ali indicações da água sanitária, né, do bicarbonato, enfim, entre outras substâncias que são comercializadas. O que acontece? Só que essas substâncias, elas estão de forma separadas. O que foi que essa dona de casa fez? Acredito que ela deve ter feito ali, colocado dentro de um sistema, misturou essas substâncias e provavelmente houve a formação de produtos bem perigosos, tá? Isso é muito, muito grave, Marcelo. É grave. E você não grave. pode seguir também os conselhos da internet, você não sabe o que vai acontecer. Olha, essa observação também, Marcelo. É só mais uma deixa aqui, Márcio. Junto com o Marcelo. Eu já vi algumas pessoas, né? A gente sabe o quanto que é difícil, as pessoas precisam trabalhar, e já vi algumas pessoas de bicicleta vendendo em garrafas PET produtos de limpeza, desinfetantes, enfim. Ok, gente, eu não tenho nada, de forma nenhuma, nem eu, nem o Marcelo, nem o Márcio, nem o Égua da Ciência, aqui com relação às pessoas ganharem o seu pão de cada dia, né? Vendendo, produzindo alguma coisa. Eu só acho que tem que ter muito cuidado com esses produtos. Apesar de ser um produto que está sendo comercializado ali, a gente precisa saber como ele foi fabricado, porque são essas substâncias que podem causar danos irreparáveis. Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá? Mais uma? Vamos mais uma. Eu acho que eu me perdi, Marcelo. A gente eu acho que foi, Marcelo. Pois é, eu tenho uma outra aqui. Como eles costumam ser utilizados, o doméstico acabou conversando sobre isso. Acabou entrando, né? Elas começam a usar ali. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou falar o seguinte. Olha, a gente já saiu do roteiro. Mas esse papo aqui com o Marcelo tá muito bacana. Aqui não adianta nada engessado, nada genérico. Eu acho que a importância da gente estar aqui hoje com o Marcelo é exatamente essa. Não só fazer esse jabá junto com o Marcelo, que são produtos que o Égua da Ciência realmente utiliza, né, e mostrar a importância de você buscar empresas que são legalizadas com esse tipo de materiais. É a segurança dos laboratórios, é a segurança das empresas que está aqui sendo valorizada. Exatamente. Ok. E olha só, eu vou aproveitar aqui, pegando a pergunta que a gente acabou respondendo, né? Que a gente fala sobre o que costuma utilizar em casa. A gente não pode esquecer o seguinte, ó. A gente já fez aqui um slime, a gente já fez um monte de coisa com detergente, né? A gente faz pasta de dente do elefante, que vai lá pra cima, tudo. Que a gurizada fica ali querendo correr pra cima pra pôr a mão. A maioria dos experimentos que a gente executa, eles não são nocivos para as pessoas, tá? O produto formado, né, Márcio, desses experimentos que a gente faz nos nossos shows, cortando já o Márcio aqui, geralmente a gente tem esse cuidado de saber qual é o produto que está sendo formado, para que não haja danos, não há nenhum tipo de intoxicação, né, desses produtos, não só para nós, mas para aqueles que nos assistem. Exatamente. Eu já aproveito, vou fazer a pergunta aqui no lugar do Ricardo. Que é o seguinte, lá vem Marcelo, lá vem. Não, tá tranquilo. Eu vou perguntar aqui, Marcelo, por que é tão importante a gente ler os rótulos e as fichas de segurança dos reagentes? Isso daí é um ponto muito importante. Se você não lê essas informações, se você não tiver essas informações, você não vai saber como utilizar os produtos.
e você pode utilizar de maneira totalmente errada. E isso pode causar dano para você, uma queimadura, ou uma contaminação, né? Então você precisa ler. Por exemplo, os produtos químicos, a gente usa muito as fichas, né, de informação de segurança. Entendi, Marcelo. Precisa disso. É controlado, né, Marcelo? É tudo controlado, rigorosamente controlado. Então o pesquisador ele precisa ler aquilo para saber como ele vai utilizar o material, como ele pode ser utilizado. E o rótulo dos produtos que você compra em farmácia ou compra em supermercado, né? Então ele justamente ajuda você também nesse sentido. Eu adoro ler rótulo. Eu pego Marcelo, eu fico onde eu vou. Eu quero primeiro eu faço a comparação. Peraí, deixa eu saber que composto químico tem aí. Sabe? É uma neura do químico aqui, sabe? É o cara que fica viajando. Marcelo, tu falaste tudo. A importância que tem, sabe, de você ter essa leitura dos materiais. Evita também até o desperdício, né? É verdade. Você está usando para uma coisa que nem serve. É verdade. Muitas das vezes as pessoas não sabem manusear a própria água sanitária, né? Jogam diretamente no banheiro, ela totalmente pura, concentrada, né? Você deveria diluir. Um ácido, por exemplo, Marcelo, que é vendido aqui, o ácido clorídrico, por exemplo, a gente não pode colocar ele fazer essa manipulação dele de forma direta, né? Devido à reação com o ambiente, né? A liberação gasosa, enfim, tem uma série de coisas aí, né, Marcelo, envolvida. É muita coisa envolvida. E eu vou aproveitar aqui o seguinte. Eu vou perguntar para o Ricardo diretamente, mas o Marcelo talvez já tenha vivenciado alguma coisa disso aqui que eu vou falar agora, tá? Ricardo ou Marcelo, alguém já chegou com vocês pedindo assim, o Ricardo provavelmente já, porque pergunta para mim, como é que eu faço aí para fazer uma bomba de espuma? Como é que eu faço para fazer isso, aquilo, outro? Ô Marcelo, já entrou alguém aqui na loja que veio de repente com criança? Porque eu vou ser sincero com vocês, eu sou ex-aluno do Rigo Barros, e lá era um colégio que, lá no Sem Censura, quando a gente foi dar uma entrevista lá, eu falei para Vanessa Vasconcelos lá, olha, eu acho que... Vanessa, grande beijo para você, Vanessa. Vanessa, Aline, todo mundo lá. Nossa, Aline é sensacional, né, Márcio? E eu disse assim, eu acho que eu fiz mais experimento que o Ricardinho, que é de química, lá atrás, né? Porque a gente fazia muita coisa. Então eu pergunto para vocês, já chegou alguém, Marcelo ou Ricardo, fazendo esse tipo de pergunta para vocês? E aí, Marcelo, o que tu conta pra gente? Contei que eu tenho um monte, mas eu acho que não vai dar tempo pra falar tudo, não. Não, aqui é difícil, porque como a gente trabalha, é um escritório, né, não é uma loja, então fica mais difícil das pessoas virem realmente chegar aqui na frente para comprar. Mas a gente já forneceu produtos para escolas. As escolas hoje têm que ter um laboratório, né? E eles vêm aqui não para fazer experiência, mas para fazer experiência no laboratório, né? Já com um profissional que vai desenvolver exatamente com um químico ou o próprio para isso. Entendi. Olha, Marcelo, Márcio, nessa minha carreira, né, como professor ao longo dos anos, em todos os laboratórios que eu passei, sempre tem alunos, e isso é sempre. Alunos falando, Ricardo, vamos fazer uma bomba, né? O que a gente vai explodir hoje? Né? E isso era antes do Égua da Ciência. O Márcio, aqui na live, né, fez apenas uma introdução desse bate-papo com o Marcelo. Né? A história do Égua da Ciência é uma história muito interessante mesmo. Então, esses 4 malucos que se reuniram, Marcelo, faziam os seus projetos nas escolas. Então, eu tive muito isso de forma individual. Né? Então, sempre o aluno chegava ali, os alunos da turma, para perguntar qual era o experimento da vez, o que eu ia explodir, né, para aquele dia. Né? Então, de uma forma sempre espontânea, né, sempre mostrando para eles a questão mesmo da importância que tem com relação a esses produtos, materiais. Brincava ali no momento que eu tinha para brincar, mas depois eu falava muito sério. Esse é o nosso grande objetivo, né? É isso aí. E se você perceber, Bruno, acabamos de passar pelo São João, né? Antigamente você sempre via que alguém se queimava ou explodia na frente de alguém, porque os materiais antes não eram controlados, hoje são mais controlados. São mais controlados, é verdade. Então hoje você vê que diminuiu mais esse tipo de acidente, né? Verdade. Ok.
Tem a próxima, Márcio? Pode seguir. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá perdido? Quer um GPS aí, não? Quais os erros mais comuns de quem manuseia reagentes sem experiência? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente pode só reforçar aqui, né? Olha, às vezes você faz uma mistura totalmente errada, né? Que não deveria fazer, porque você não leu as fichas, entendeu? Ou então você manipula esses produtos sem EPIs de proteção. Isso. Sem máscara, sem óculos, sem jaleco, né? A importância que tem de você ter os cuidados necessários, né, de manusear, né? Tem que ter todos esses cuidados. E também você pode não chegar em nada, né? Fazer uma experiência que não chega em nada. Fazendo esse gatilho, agora que tu já está falando direto de EPIs, né? Esses EPIs que tu falou agora há pouco, óculos, luva de segurança, máscara, jaleco. O jaleco, né? O jaleco é super importante. É verdade. Ainda mais respingando ali, cai um vidro, alguma coisa, libera alguma substância ali, entra em contato com o corpo, já causa alguma lesão. Causa uma lesão, né? Uhum. Bom, e eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você agora que está assistindo. A gente está falando de experimentos, você já viu alguns vídeos, algumas coisas. E eu vou te perguntar o seguinte, você, na tua vivência, qual o experimento químico mais legal que você já viu por aí? Conta pra gente, diz se você sabe o nome. Eu espero que tenha sido no Égua da Ciência. Vai lá no nosso canal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Égua da Ciência para todas, e você vai ver lá que a gente já fez um monte de coisa muito bacana. Então o Márcio está te pedindo aí para que você dê qual foi aquele mais legal que você já observou. Exatamente. Pode seguir, Ricardinho, segue lá. Então vamos lá. Próxima pergunta aqui para o Marcelo. Como armazenar corretamente o reagente, Marcelo? Sim. Você tem que armazenar eles no local que seja arejado, não tenha contato direto com o sol, porque isso calor, energia transforma, né? Transforma, Os produtos muito fotossensíveis, né, que a gente estava falando, tem que ser naquele vidro mais escuro. Escuro, entendi. Entendeu? É verdade. E o seguinte seria você colocar, por exemplo, os que têm problema de temperatura, com a temperatura, ainda mais na nossa região, colocar em geladeira, ou então, se for muito, colocar em freezer. Entendi. Isso acaba acelerando, quando você não tem um ambiente adequado, acaba acelerando ali o prazo, até a validade, né? As propriedades químicas daquele reagente. Exatamente. Né? Você pode até perder esse produto se ele não estiver armazenado da forma adequada, por exemplo, aqui na Ferpel, né? Isso. Nós não temos ainda, mas nós pretendemos ter. Já fomos em locais distribuidoras grandes, fornecedores, que eles têm salas só de que mantém uma temperatura controlada. Uma temperatura controlada. Entendi, Marcelo. E olha só, pessoal, o pessoal aqui no direct está dizendo aqui, o negócio tá bom aqui, pasta de dente de elefante, Moreira, a Tânia, que é a nossa parceira aqui, que também está participando pelo chat, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a pasta de dente de elefante aqui, o negócio tá bacana. E eu vou aproveitar, antes da gente passar aqui para a tua próxima pergunta, eu peguei um pedacinho de show nosso aqui, vou virar aqui para o pessoal assistir. Vai acontecer algumas situações, eu vou falando aqui, o Ricardinho ele vai lembrar do que é. Eu vou dar aqui o play para vocês verem e a gente vai falar em cima disso. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. A gente acabou de implodir um tambor de 200 litros. Depois a gente vê aqui uma galerinha passando a mão numa fumaça branca. E a gente está numa escola aqui onde o Ricardinho botou fogo na mão dele, a gente está virando nitrogênio e está jogando fumaça para todo lado aqui. E a gente faz até a água virar ouro aqui, ó. E aqui tá, vou voltar até aqui um pouquinho, a tão querida pasta de dente de elefante, ó, que o pessoal curte muito. Muito bacana. O que eu quero aproveitar e falar sobre isso? É tudo muito bonito, né? É tudo muito legal,
mas a gente sabe, mais uma vez, a gente tem batido muito na questão da segurança, que nada é brincadeira ali, entendeu? É a cultura sendo passada a partir do conhecimento científico, mas com muita responsabilidade para que todo mundo curta da melhor forma possível e o show aconteça ali, né? Sem dúvida nenhuma, não é isso, Ricardo? Exatamente, né? Todos esses produtos que a gente utiliza para esses experimentos que são selecionados no show, Marcelo, do Égua da Ciência, né, a gente faz uma lista desses produtos, geralmente a gente manda para cá, para a Ferpel, né, para que vocês possam fornecer. Então a gente, a partir daí, começa a ter um manuseio adequado desses materiais, desse reagente, tá, Marcelo? E leva para o show de uma forma onde a gente faz toda uma preparação, todo um cenário preparado, 2, 3, 4. Marcelo, já ficamos até quase 5 horas na preparação de um show. Antes do show. É isso. Né? Para que a gente possa ter a segurança necessária, por exemplo, com o peróxido de hidrogênio, né? 200 volumes dessa substância que a gente muito utiliza ela em alguns dos nossos experimentos, e que a gente tem que ter realmente todo esse controle, essa segurança adequada na hora de utilizar essa substância, esse reagente, entre outros. Após a reação química ali da pasta de dente de elefante, por exemplo, a gente põe o peróxido de hidrogênio, o iodeto de potássio, o detergente, e aí em contato de uma forma bem abrupta, né, o que acontece nessa reação química, forma aquela espuma gigantesca ali, a gente tem basicamente a produção de muito oxigênio, que se prende nas moléculas ali no sabão e faz aquele cenário, né, aquela grande quantidade ali de espuma maravilhosa, tá? Mas o antes, né, a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado na hora de manusear. Então a gente utiliza, como tu falou agora há pouco, todos aqueles produtos que são os EPIs, luva, máscara, né, o óculos, porque a gente sabe da importância que tem, né, desses materiais. Não, essa preparação é super importante para que dê tudo certo, né, no final. Senão você não vai conseguir fazer a experiência, pode dar alguma coisa errada. Verdade, Marcelo, né? Verdade. Eu sei que às vezes aparece lá no final do vídeo só o resultado da experiência, né? Mas acho que um dia vocês poderiam mostrar, assim, recapitulando tudo que vocês fizeram até chegar lá. Toda a trajetória. Vai sair. Então, Márcio, anota aí, tá, Márcio? A gente vai primeiro vir aqui na Ferpel. A gente tem que colocar lá, sabe, na gravação, primeiro mandando um e-mail pra Ferpel, já solicitando tudo isso. Eu achei bacana mesmo, né? Fazer toda uma dinâmica do que acontece até chegar a hora do tchan. Porque muita gente acha que é só aquilo, pronto, misturou, acabou. Nossa, Marcelo, eu tenho certeza, Marcelo, disso. Né, que algumas pessoas acham que a gente chega lá, pronto e faz. Não fazem nem ideia. Não fazem ideia. Não fazem, Marcelo, verdade, não fazem mesmo. Absoluta. Márcio, a próxima pergunta aqui para o Marcelo é a seguinte: o que fazer em caso de acidente, cara? Márcio, esse caso de acidente aqui para o Marcelo, a gente pode falar, por exemplo, aqui dentro da empresa direto, ou aquilo desses produtos que são comercializados? Olha, muito provavelmente o Marcelo ele deve ter algumas recomendações dos fabricantes dele lá, né? Olha, cuidado com isso. Ou então, por exemplo, se alguém vem aqui comprar alguma coisa e, por exemplo, chega um leigo aqui pedindo qualquer coisa, ele pode dizer, olha, mas você vai usar isso para quê mesmo? Ele tem essa noção. Então a gente pode fazer essa mistura. Entendi. Pode ir lá, Marcelo. Olha, o que eu recomendaria seria, primeira coisa, lavar. Você tem que procurar um local onde tem um chuveiro para você lavar onde foi o contato daquele produto, né? Acredito também que você tenha que procurar um médico urgente, né? Boa, Marcelo. Porque ele vai realmente conduzir para lá, né? Mas você pode também tomar outros cuidados. Por exemplo, você pode limpar a área onde está, não usar só com água, não usar pano nenhum, porque aquilo pode espalhar mais. Entendi. Entendeu? Entendi. E não usar outro produto químico. Por exemplo, a pessoa se queima às vezes, usa pasta bastante. de dente. Nossa, isso acontece muito, né? A pessoa usa, pasta de dente, verdade. Em queimaduras e tudo mais. Você não pode, ainda mais se for uma queimadura química, né? Então você não sabe qual vai ser aquela reação que vai ter ali. Verdade, Marcelo. Né? São informações muito importantes para quem está nos acompanhando aí.
É o que o Marcelo Mas está falando aqui. no final você tem que procurar um médico mesmo. Tem que ver se comprometeu alguma coisa do seu corpo. Né? É verdade. Uhum. Vamos para a próxima? Vamos lá. Existe idade mínima para mexer com certos materiais, mesmo que sejam educativos? Existe, né, Marcelo? Existe. Nenhum aluno aqui do ensino médio de menos de 18 anos vai chegar e você vai vender produtos para ele. Pode. Não pode, né? Não pode. Os produtos, por exemplo, para a escola, quem compra são os professores, né? Eu sei. Então são pessoas que têm mais de 18 anos. Uhum. E a gente sabe o propósito para onde ele está comprando. Como ele falou, a gente pergunta, né? Tem que perguntar para que você vai usar. É verdade. Então a gente acaba tendo essa segurança que vai ser bem utilizado lá no futuro, né? Que são instituições, não é uma pessoa física que vai usar, né? O Marcelo está falando aqui uma coisa interessante, Márcio. Sim. Né, que eu já tive oportunidade em algumas das instituições que eu trabalho de fazer a cotação de preços aqui com eles, né, aqui na Ferpel, e a primeira coisa que a Ferpel me pediu foi o CNPJ da empresa, né, tudo regularizado para que pudesse emitir a nota fiscal e fazer ali a solicitação dos materiais, né? E tem uma importância muito grande disso. Márcio? Bom, eu vou aproveitar aqui, vou virar até para mim aqui, olha só. Vou mandar um abraço aqui que estão pedindo pro pessoal da escola São José, diretora Joelma, lá em Marituba. Opa, bacana. Foi um dos lugares que a gente fez show assim que... Sensacional. Gente, enlouqueceu. Marcelo, show lá. A escola tem uma atmosfera ímpar. Tu não faz ideia. Marcelo, foi tudo de bom lá, cara. A gente saiu de lá, a gente chegou já turbinado. Saiu mais do que turbinado. Exatamente. Sensacional aquela escola, cara. Então isso foi muito bom. E eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte. Antes da gente passar aqui por uma coisa aqui que a gente vai seguir, a gente trouxe uma surpresa para vocês e para o Marcelo, porque ele não sabe o que a gente vai fazer. Vai começar, eu vou até virar aqui a câmera para o que é, e em cima disso a gente vai comentar aqui. Deixa eu virar aqui. Olha só, aqui em cima da mesa vocês estão vendo, eu tenho meu amigo aqui, que de vez em quando eu estou distraído, a minha mão muda de cor, que é o nosso peróxido de hidrogênio, né, que é aquela água oxigenada mais forte. E aqui a gente tem o Heller Maia, que a gente trouxe um pequenino aqui, para não bagunçar muito aqui a Ferpel, né? Apesar que o dono está ali, então não estou nem aí. Mas vamos lá. E aqui a gente vai executar aqui um experimento chamado lâmpada do gênio, tá? A gente usa muito isso no show, só que, claro, de forma muito grande. O Ricardo, ele vai executar aqui para vocês. Em cima disso, depois a gente comenta, beleza, Marcelo? Beleza. Então vamos lá, Ricardinho. A câmera está focada toda ali. Marcelo, eu vou tentar, sabe? Esse cara adora fazer essas coisas em live, sabe, assim. Que explodir as coisas. Marcelo, eu sou um cara mais contido, Marcelo. Hoje eu trouxe coisa até bonzinha. Até tranquilo. Enquanto isso, gente, como eu estou aqui organizando o experimento que ele quer que a gente faça, eu vou aproveitar. Ele vai falando alguma coisa aí. Eu sei o que eu vou fazer. Enquanto você está aí, eu vou virar aqui por umas brincadeiras que a gente fez recentemente, eu e a Tânia, lá na UFRA, onde eu disse assim, não, peraí que eu vou ter que comentar esse nível aqui. E aí eu fui lá, peguei o nitrogênio, botei aqui num garrafão de 20 litros, ó, e olha aqui a brincadeira que deu aqui, ó. Aqui são momentos de alguns eventos que nós realizamos, e aqui, lá se vai pessoal alegre. O Égua da Ciência tem muita música, viu, Marcelo? É uma mistura, tudo ali, aquele rock doido e brega e tudo, todo mundo dança ali. Aqui a gente tem inclusive o pessoal ali que estava na escola Amazônia de Figueiredo, né? Olha só ali, ó, e dançando. Aqui foi um show que a gente fez lá na Federal e a gurizada participando, ó. Combustão na água, no garrafão de 20 litros. Então, foram muitos lugares que a gente já passou e essa interação ela é enorme ali. E esse aqui é um experimento bem perigoso que a gente está fazendo aqui, esse que está aparecendo no vídeo, que é uma bomba de nitrogênio, né? Esse aqui é um experimento que a gente faz nas escolas também, né? E por aí vai, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui o Ricardinho, ele tá preparando tudo ali, deixa eu olhar, opa. Tá quase saindo, gente. Já uma vai, coisa peraí. simples aqui. Deixa eu virar, O Marcelo tá olhando dali já.
Deixa eu virar até aqui a câmera. Se acontecer alguma coisa, o Marcelo vai nos socorrer aqui. Vamos ver. Tá ali o preparo. Deixa sempre por aqui, Ricardinho. Isso. Tá aqui o nosso peróxido de hidrogênio. Temos o nosso Ellermaia. E aqui nós temos um salzinho bem legal, Isso, chamado de permanganato de potássio. Exatamente. Para quem está em casa, pode mandar aí no chat. Você sabe para que é utilizado o permanganato de potássio? É vendido em farmácias, bem, mas só que ele de uma forma bem mais não tão concentrada, né? Exatamente. Essa substância, Marcelo, o permanganato, também é muito difícil, hein? Difícil, Né? A Polícia Federal pega pesado mesmo para poder não liberar esse tipo de substância, porque ela é utilizada muito para questão de fabricação, né? Nós sabemos. Nós já sabemos, mas não vou falar aqui, tá, gente? Bom, vou colocar um pouquinho aqui da água oxigenada, tá? De 200 volumes. Posso, Márcio? Pode, manda bala aí. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Causar só uma reaçãozinha aqui, bem rápido, tá? Pode fazer aí. Vou até subir um pouquinho aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Isso. Show de bola. Vamos lá? Só pra Atenção, gente... hein? Atenção. Né? Vou fazer a contagem, hein, Ricardo? Então vamos lá. Olha, esse permanganato aqui, eu não estou confiando muito Lembrando que a gente está num ambiente atípico, então a gente fez uma proporção que não deu uma reação tão grande. Eu espero que saia bem fraquinho. Vamos ver. Tá? Vamos ver. Vamos lá, bora ver aqui. 2, 1, manda bala aí, deixa eu ver. Uou! E aqui, Égua da ciência! Muito bem! Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Esse é o nosso experimento Lâmpada do Gênio. Vou virar a câmera aqui de volta. Márcio, oi. E esse produto aí formado vai incendiar aqui a loja do Marcelo? Só se o Marcelo autorizar. E eu acendo o fósforo agora aqui. O cheirinho, né? Dá até pra te tossir um pouquinho o cheirinho, né? Mas aí tá liberando muito oxigênio, Marcelo. Exatamente. E aí fica esse cheirinho do permanganato, né? Olha. Fica. Né? E a gente fica com aquela... Poxa, será que isso é nocivo? Será que isso vai causar o permanganato de potássio? Eu posso continuar aqui, Pode, Márcio, já está aí, já está a imagem para você já aí. O permanganato de potássio ele é muito utilizado na pele, né? Em ferimentos, né, Marcelo? É vendido não é à toa que eu peguei ali um sachê pequeno que nós compramos, não concentrado, tá? Aí já tem um tempo. E só fez adicionar ali na água oxigenada que compramos aqui com você, inclusive. Isso. Diga lá, Márcio. Vamos lá. Bom, e detalhe, né? Vocês perceberam aí que o Ricardo ele tá de luva e tudo, né? Porque é segurança acima de tudo. Então vamos lá, vamos seguir aqui, Ricardinho. Vamos lá. Tem a próxima pergunta aqui para o Marcelo. Deixa eu ver se eu me encontro, gente. A gente já está no bloco 4, está quase bloco acabando, 4. Quase acabando. Existe idade mínima para mexer? Não, essa a gente já fez. Já foi, A gente está bem aqui, ó. Bloco 4. Ciência com responsabilidade e inspiração. Acho que tem que ter outro. Vamos lá. Qual a importância da educação científica para jovens e crianças? Marcelo, essa é top. Essa daí eu acho que o Brasil devia investir mais em ciência. Ciência é tudo, né? É tudo. Você vê países, por exemplo, como a Índia, como China, eles estão crescendo porque estão investindo muito em ciência. Eu vou pedir só o seguinte, Marcelão, encosta aqui o telefone mais na tua boca. Desculpa. Aí. Isso. Então você vê que esses países estão crescendo muito com esse investimento em ciência, né? Então a gente precisa investir em ciência, precisa investir, porque a ciência ela não vai fazer o Brasil crescer, né? O país crescer. Ela modifica, né? Por exemplo, o exemplo da Índia, por exemplo. Eles usaram satélites para quê? Para localizar água potável. Eles têm um problema muito sério com a água lá. Para colocar água potável, sabe o que isso aconteceu? Melhorou a saúde da população toda. Olha só, então a ciência é utilizada para justamente para melhorar o nosso futuro, né? Nosso dia a dia, como a gente fala. Eu não mudo a frase. Eu sempre digo que a ciência modifica. A importância da ciência foi agora na pandemia. Isso, né? Exatamente. O quanto que cientistas nossos tiveram que sair do país por não ter uma valorização, né? E que lá Brasil, fora o Brasil não dá essa valorização, infelizmente. E nós temos pessoas brilhantes aqui no Brasil. Muitos, né? Cientistas que saem daqui, chegam lá e são reconhecidos e
ficam na elite da ciência, né? ciência, São exatamente. colocados nos principais postos, né, da pesquisa científica desse país. Exatamente. E eles precisam ser valorizados aqui, né? Para Sem poder dúvida. crescer, para poder esse material todo científico ficar aqui, Verdade. né? E daqui ser exportado, né? Verdade. Não chegar aqui importado. Verdade, Marcelo. Eu quero aproveitar, Ricardo, e registrar a presença aqui da Aline Miranda, lá da TV Cultura, né? Caramba, Obrigado, Aline, por você estar presente aqui. Show Muito de bola. bom, Aline. Super parceiro. Tudo que a gente coloca lá, ela é cúmplice. Eu tô todo dia lá clicando nas fotos da Aline. Ela é porque eu oro. cúmplice, ela é cúmplice. Sensacional. Todas as postagens dela. A gente fez agora um show recente, Marcelo, lá no 1º Batalhão da Polícia Militar. Um abraço pro Coronel Freitas e pro Sargento Ismael, o pessoal do PMzito lá. E aí, quando a gente colocou, eu acho que a Aline pensa assim, ih, já vão explodir ali, eu vou curtir. Pá, ela vai lá e toca lá, né? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Como a Ferpel contribui para isso no dia a dia? Para isso, na verdade, vocês acabaram casando um pouco a pergunta, né? Que é a importância da educação e como a Ferpel contribui. Mas eu acho que tem mais uma aqui, que é essa... Que mensagem você deixaria para quem quer explorar a ciência com segurança e criatividade, Marcelo? Essa é boa. O que o cara faz para explorar a ciência, hein? A primeira coisa, você tem que ser muito curioso, né? Você tem que estar com aquela gana de conhecimento o tempo todo, ir atrás desse conhecimento, né? Fazer os cursos corretos, né? Fazer o curso, se você quiser seguir essa área científica, vá para química, vá para biocientífico, vai para biomédico. Então você vai entrar nessa área. E você falou outra que era de a exploração, a né? exploração, E a criatividade, né? E a criatividade para buscar. E eu espero eu acredito que o nosso país ele vai começar a incentivar mais essa área. Então, por exemplo, você vê agora os colégios públicos de até 2º grau, eles têm que ter um laboratório lá dentro. É verdade. Inclusive, Marcelo, eu estou em 2 escolas, onde uma delas foi contemplada com um laboratório multidisciplinar, né, de ciências, a importância que tem. Hoje, nós temos uma possibilidade muito grande na escola pública, mesmo do crescimento, né, do intelectual dos alunos, daquilo que a gente se propõe fazer, que é a formação deles, para que eles sejam mais competitivos, né, nos processos seletivos. Então, a mesma aula, Marcelo, que eu dou nas escolas particulares, o que eu faço, os movimentos que eu faço nessas escolas que eu sou pago, eu faço também na escola pública. O Ricardo é o mesmo, e eu acho que é por aí. É por aí. Então, eu estou vendo, por exemplo, que tanto os colégios particulares quanto os públicos, eles estão realmente abraçando para que a ciência cresça mais aqui no... Verdade. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, a gente está quase chegando no final aqui do nosso bate-papo com o Marcelo, né? Eu tenho mais uma coisa aqui para mostrar para vocês. Marcelo, antes da gente terminar, pelo amor de Deus, Marcelo, que é para a gente fechar com chave de ouro, antes da gente pedir os agradecimentos aqui do Marcelo, agradecê-lo e também a gente... eu até virar para a minha câmera, que eu não quero que vocês vejam a cara deles depois que eu falar aqui. Então, para poder ficar muito bacana, a gente trouxe mais um experimento bem legal. Esse aqui eu vou pedir... eu não vou fazer, Marcelo. Ele vai fazer. Esse aqui a gente vai fazer de forma diferente, tá? Eu vou pedir, ao invés de a gente fazer aqui em cima da mesa, eu vou pedir para o Ricardo tentar fazer ali. Então, assim, como a câmera está para mim agora, Ricardo, tu vais pegar aquela bancada ali, ó, pequenininha, tá vendo? Lá, do lado do sofá. Coloca aqui perto da câmera. Pega a menor mesmo, que eu acho que é melhor. Essa aí, ó. Essa aí, esse com espelho. Não, mas muito pequena, era muito instável. Então pega essa outra, vai. Coloca aí. Vamos ver. Eu não sei nem se o Marcelo permitiu, Márcio. Ele permitiu. Não, mas põe aí perto de você. Porque esse aí... Então não filma ainda pra cá, não filma. Preparando. Deixa eu só ver. Eu tô vendo aqui como é que vai aparecer para eles lá. Deixa eu ver aqui. Show de bola, Ricardinho.
Olha só, esse experimento aqui, ele vai fazer bem fraquinho. Não, eu pedi para ele separar, não tem nada que pega fogo aí. Esse experimento... Fala pra todo mundo aí quem eu sou no Égua da Ciência. Ele é o cara que ele tenta me segurar. Mas eu sou o que veta. Eu já digo, Marcelo, olha, não vai fazer. Eu já tô mas não quer dizer que eu seja o líder, que eu mande no Égua da Ciência. Não é isso. Eu sou o cara que controla os três. Digo, olha, eles querem explodir tudo. Eu digo, não, gente, calma, ainda não. Não é por aí, bora fazer assim. Então eu vou pedir o seguinte, pra gente não perder muito tempo, Ricardinho, pega o nosso gásinho ali. Fala aí, Márcio, que eu vou ter que soltar soltar aqui o microfone, né? Eu vou ficar falando aqui. Ele vai pegar ali, traz pra cá logo, fica aqui perto de Gil que a gente vai usar. A gente vai usar aqui alguns produtos específicos. Eu vou usar aqui um detergente, lava-louça normal, tá? E vou utilizar o gás butano. Pouquinho só, vai ser fraquinho, tá? Não vai ser nada forte. O Ricardo vai abrir ali um pouquinho por conta da circulação do ar. Pode sentar perto da tua cadeira, traz o butano logo para perto de você aí para a gente mostrar para as pessoas, tá? Peraí que eu não virei a câmera para você ainda, vou virar agora. Então o Ricardinho está com duas coisas ali, ó, o gás butano e está com detergente, tá? Ricardo, pode aproveitar, já pega logo o que a gente vai usar para acender também. Traz lá, deixa perto de você aí, não tem problema, pode levantar. Isso, pronto, tranquilo, tá? Ok, a gente está com toda a brincadeira aqui. Eu vou perguntar aqui pro Marcelo. Tem um controle desse teu ar-condicionado aqui dentro ou não? Tem? Tá em algum lugar aqui? Se puder, pode desligar. Deixa eu ver se eu vou mexer. Achei! Eu vou dizer... Mesmo diante de eu controlar, sabe? Eu sei. Tá tudo controlado. Eu vou dizer para vocês que eu tô mexendo em tudo aqui, rapaz. Tô me sentindo funcionário da Ferpel. Então agora vocês estão vendo o Ricardo preparando o produto, tá? Presta atenção. Olha aí, ó, o Murilo aqui do PMzito, lá do 1º Batalhão, tá presente também. Não façam isso em casa, tá? Isso aqui a gente vai fazer de uma forma bem pequena, viu, Ricardinho? Nada muito exagerado também, só para a gente poder ter ideia. Eu não sei se o Marcelo quer ter o prazer de tacar fogo na mão do Ricardo. Ele pode deixar, não tem problema nenhum. Dá o acendedor para ele aí, Ricardinho. A tua função Só que detalhe, explica para ele que o fogo não é dentro da bandeja. O fogo vai ser na mão do Ricardo, tá? Por exemplo, a gente vai arredar essa bandeja mais para frente. Isso. Vou colocar a mão bem para cá. Tu pode até ficar sentado, Marcelo. Senta aí, senta aí. Bora fazer o seguinte, na verdade a bandeja que vem para cá e ele fica aqui. Isso. Tu vai botar a tua mão lá onde estava a bandeja. Vamos lá. Bora tirar a cadeira. Isso. Atenção, hein? Vamos lá. E vai colocar um pouco de butano ali. É agora, hein? É agora. Vamos fazer churrasquinho de Ricardo. A culpa é do Marcelo, não quero nem saber. Kátia, a culpa é dele. Foi pouco ainda, Marcos. Vamos lá. Você decide, é você que está no comando. Vou até preparar aqui, que daqui a pouco vai voltar para cá, que a gente já está nos momentos finais. Esse a gente trouxe para vocês. Isso. Essa é surpresa. Esse é surpresaço. Esse aí ninguém imaginava. Segundo o Leandro, tem que colocar mais. O Leandro, se deixar, ele coloca todo o sabão. Aí já viu. Opa! Vamos lá. Atenção, hein? Isso, atenção. Opa! É isso aí, gente. Deu, perfeito. Vou virar para mim aqui. Pode organizar o espaço. Ó, esse experimento aqui que a gente fez, deixa eu ligar de volta aqui o ar-condicionado, a gente chama de mão que pega fogo, né? A gente trouxe para cá, porque aqui também tem o gás butano, tem ali, que é o mais perigoso ali é o gás butano, né? O restante ali é tudo tranquilo. E a gente trouxe para mostrar para vocês, para fazer essa relação toda. A gente brinca ali, né? O Ricardo, ele fala da questão dele ser o mais Caxias com relação a isso e tudo. Mas a gente sabe que é importante realmente
a gente cuidar disso daí. Por exemplo, olha, agora aqui onde a gente está, tem um levíssimo cheiro de butano, mas ele está saindo ali porque a gente deixou a porta aberta e tudo. Então, isso é muito importante. É isso aí, Márcio. Bom, e Ricardo que está se organizando ali, vou vir esperar ele sentar ali, porque a gente está chegando aqui nos momentos finais, né, no nosso encerramento, né, desse local aqui que acolheu a gente e acolhe há muito tempo de uma forma muito, muito boa, né? Então, Ricardo, faça as considerações finais aí, os agradecimentos que tiver que fazer. Eu só tenho a agradecer, cara, sabe, a esse espaço maravilhoso que tem sido nosso parceiro na pessoa do Marcelo aqui, as pessoas que fazem parte dessa empresa, que abriram as portas para o Égua da Ciência, né? Principalmente para fornecer os materiais que a gente precisa, né? Em Belém é muito escasso, tá? Você tem empresas que possam dar esse apoio, né? Então a Ferpel fez isso com o Égua da Ciência. E eu deixo o meu agradecimento imenso aqui, em nome do Égua da Ciência, eu, Márcio, Tânia, Leandro, as nossas Eguadetes também, que ajudam muito a gente. Simone, a Liliane, sabe? A Yacira. As três, cara, elas são sensacionais, então elas têm ajudado muito o Égua da Ciência. E é isso, Márcio, o que tu conta mais aí pra gente? Bom, o que eu quero saber agora é as palavras aqui do nosso convidado, o Marcelo. Como é que foi a experiência, Marcelo? Antes disso, a gente te agradece muito, né? Permitir que a gente faça essa loucura aqui dentro. Eu espero que ele ainda queira vender coisa pra gente, viu, Ricardo? Não, olha, palavra agora, sua, Marcelo. Agora ele já viu ao vivo o que o Égua da Ciência faz, gente. Ele fica acompanhando nas redes sociais, ele sabe o que está acontecendo, não é à toa, sabe, toda a live de hoje a gente conversando sobre essa parceria, só que a gente veio fazer agora aqui para ele. Eu queria agradecer o Égua da Ciência, principalmente o Márcio, o Ricardo, os outros dois que não puderam vir, a Tânia e o Leandro, porque vocês dão espaço, né, não só para a gente, mas também para a ciência, né, como geral. Então vocês colocam a ciência para as pessoas verem e se interessarem e irem atrás desse conhecimento todo. Né? Então vocês estão trilhando, estão levando essa garotada toda para no futuro ser futuros cientistas, futuros químicos, futuros que vão realmente comandar a ciência aqui no nosso estado e no nosso país. Legal. Isso é legal. E eu queria agradecer também aqui os meus funcionários também. Só lembrando, ano que vem a gente está fazendo 40 anos da empresa. Opa, olha aí. Legal. Vamos fazer aqui um evento, hein? Chegamos na hora certa. Não tem essa não, cara. Entendeu? A gente é sócio do Marcelo, então a gente se convida. É rápido. E olha aí, com essas coisas, meu filho já até falou, olha, pai, eu quero ser cientista. Eu falei, olha, é isso aí. Qual é o nome dele, Marcelo? Rafael. Rafael, se tu não tá acompanhando a live agora, mas depois tu vai ver. Olha só, na próxima vez que vai queimar a mão aqui é o Marcelo. É isso aí. E pode falar. E agradecer também o pessoal que a gente recebeu, o pessoal do curso de farmácia da Fibra. Que eles vieram aqui visitar a gente. Legal. Foi muito legal também. Foi muito legal. Marcelo, legal mesmo. Uma troca de experiências muito boas. Né? Muito bom. Coisa boa. E Ricardinho, opa. E o pessoal tem que ficar ligado, né? Porque vai ter mais situações dessa aqui na vida da gente agora, né? Sim. Fala um pouco das novidades aí antes da gente encerrar. Bom, o Égua da Ciência, só para a gente encerrar aqui, né? Depois desse agradecimento do Marcelo, né? Para agora para o segundo semestre, a gente está com uma agenda bem cheia, não só de shows, mas também para que a gente dê continuidade a algumas outras atividades que o Égua da Ciência, o Égua da Aula, o nosso Égua do Podcast, né, que a gente também vai fazer esse convite para o Marcelo ir na nossa casa, né, Marcelo? Isso! Então, assim como a gente veio hoje na casa do Marcelo, a gente vai fazer esse convite para ele, né, os seus funcionários, né, aquelas pessoas que trabalham com ele, ter esse bate-papo também lá com a gente. Mas a gente tem bastante coisas para esse segundo semestre, né, Márcio? Exatamente. Muita coisa bacana que a gente vai fazer, os nossos experimentos macros que a gente vinha gravando em praças, a gente tinha dado um tempo devido às nossas demandas, né, de trabalho, porque a mesmo Égua da Ciência, Marcelo, sendo esse projeto, mas todos nós temos vínculos,
né? Então eu dou aula em 3 escolas, o Márcio tem, sabe, uma demanda muito grande naquilo que é o trabalho dele dentro das empresas também. Leandro, Tânia, trabalham em várias escolas, então mesmo assim a gente está tendo, está persistindo mesmo ali, sabe, tá brigando para que a gente possa ter o reconhecimento desse projeto que é muito bonito, né? Não puxando, sabe, nossa sardinha aqui, mas a gente sabe o quanto que é difícil, mas que a gente vai a cada dia conseguindo, conquistando mais espaço. Ok. Bom, e virando aqui para mim, eu vou dizer para vocês que o Ricardo já falou, né? Nada é fácil. Se fosse fácil, eu estava em Miami, passeando por aí, e o negócio não é bem assim, não. Você que é de empresa, né, de alguma entidade que queira apoiar o Égua da Ciência, fique à vontade, né? A gente está sempre por aí, como a gente diz, né? Eu até anotei uma coisa aqui que eu disse assim, ó, a ciência é transformação, é respeito, é aventura, mas com responsabilidade. E aqui o conhecimento é sempre égua do jeito certo. É assim que a gente com essa força toda, com essa alegria, é assim que a gente está no meio de todo mundo. E a gente quer dizer a vocês que acompanharam até esse momento, muito obrigado, obrigado pela paciência, obrigado realmente por ter estado até aqui com a gente, né? Bom demais ter vocês que participaram do chat e tudo, galerinha lá do PMzito também, que está por aqui, todo mundo. Alguém que de repente eu esqueci de falar aqui, muito obrigado. Detalhe importante que eu não posso esquecer, o pessoal do grupo Hemopes, né? O meu amigo Diego lá, que fornece os extintores para a gente, tanto para a gente fazer as loucuras, quanto para a gente poder fazer as coisas boas, né? Quando, graças a Deus, até hoje nunca foi preciso utilizar, mas a gente não pode deixar de agradecer. Então, desde já, muito obrigado pela participação de vocês todos, obrigado, Eguedete, e a partir desse momento a gente se despede. Recomendem todas as nossas redes sociais para quem vocês puderem recomendar, e o Égua da Ciência está por aí. E vem-te embora, porque nós somos o Égua da Ciência. Who the hell is that?